Imagine viver num mundo onde a política não é apenas algo que acontece nos jornais, mas um fantasma que assombra seus corredores, invade seus pensamentos e pode decidir seu destino a qualquer instante. Agora, imagine tentar viver os dilemas da juventude, o amor, os sonhos, as angústias da vida, sob esse olhar vigilante e repressor. Essa é a atmosfera central de As Meninas, o principal romance de Lígia Fagundes Telles, considerada a grande dama da literatura brasileira. Publicado em 1973, este livro não foi escrito a uma distância segura, foi um ato de testemunho, lançado em pleno auge da ditadura militar no Brasil. No resumo de hoje, vamos mergulhar na vida dessas 3 meninas e entender por que esta obra é um pilar essencial para compreender o Brasil daquela época e como seus temas ressoam até os dias atuais. Para entender a obra, precisamos primeiro entender quem são as meninas. Lígia Fagundes Telles constrói a narrativa sobre uma tríade de protagonistas. 3 jovens universitárias que vivem no pensionato Nossa Senhora de Fátima. Elas não são apenas personagens, são, como a crítica aponta, um mapa sociológico do Brasil e representam 3 classes sociais diferentes convivendo juntas. Vamos conhecê-las. Lorena é a representante da burguesia tradicional, uma jovem rica e culta. Estudante de direito, Lorena está mais preocupada com os dilemas da própria alma e coração, representando a alienação da elite que se isola em seu próprio mundo, cercado de privilégios, e que se distancia da realidade brutal do país. Lia é o oposto de Lorena. Ela representa a classe média que estuda e pensa a política. Ela é estudante de ciências sociais, engajada politicamente e mergulhada na luta contra a ditadura. Ela é intensa, prática e vive sob constante tensão, especialmente por causa do seu namorado, Miguel, que está preso por atividades políticas. Ela representa a juventude que arrisca tudo pela ideologia. Ana Clara, também conhecida como Ana Turva, é a figura mais trágica. Ana estava matriculada no curso de psicologia, mas não frequentava as aulas. Ela representa a marginalização social absoluta, vinda da classe mais baixa e filha de uma prostituta. Ana é deslumbrantemente bonita, uma modelo, mas carrega as marcas de um passado de miséria e abuso. Ela não é alienada como Lorena, nem engajada como Lia. Ela está presa num ciclo de autodestruição. Para fugir de suas memórias e da realidade, Ana se afunda nas drogas e em relações destrutivas. Outros personagens cruciais, como o Miguel, o companheiro de Lia na luta política que está preso, o MN, o amante casado que assombra os pensamentos de Lorena, e Bugre, o contato de Lia na organização secreta, e Madre Alix, freira do pensionato, surgirão para aprofundar as tensões das suas vidas. A história de As Meninas passa-se, como dissemos, em um pensionato de freiras em São Paulo, no início da década de 1970. Mas este não é um simples pensionato. Ele existe no epicentro da ditadura militar brasileira, durante o período mais brutal da repressão, historicamente conhecido como os Anos de Chumbo. Entender esse cenário é crucial para capturar a essência do livro. Este foi um momento de terror imposto por um governo ditatorial, marcado pela censura generalizada, por prisões arbitrárias e pela prática sistemática da tortura. O fantasma das guerrilhas e a violência do Estado não são um pano de fundo distante, são uma presença constante na obra, invadindo o espaço supostamente protegido do pensionato, moldando a psicologia, os medos e as decisões de cada uma das personagens. O livro não segue uma narrativa tradicional, com um enredo linear. Em vez disso, Lígia Fagundes Telles usa uma técnica chamada fluxo de consciência. A história é contada a partir dos pensamentos, memórias, angústias e delírios de cada uma das 3 meninas. Os capítulos alternam entre o mundo interior de Lorena, Lia e Ana Clara, nos fazendo sentir exatamente o que elas sentem em uma narrativa polifônica. É justamente nesse contraste que a genialidade da obra aparece. Enquanto Lorena sonha com o seu amor impossível e busca um sentido para a vida, Lia está no porão ao lado, envolvida em atividades de resistência,
ouvindo notícias sobre tortura e temendo pela vida de seus companheiros. E ao mesmo tempo, Ana Clara vive seu inferno particular, tentando sobreviver à sua própria autodestruição. Sob o olhar vigilante de Madre Alix, as três jovens coexistem em uma frágil e tensa harmonia, cada uma vivendo sua crise em um quarto que é ao mesmo tempo refúgio e prisão. Temos o quarto de Lorena, que ela chama de Concha, um espaço particular de ordem, limpeza e beleza idealizada. Um refúgio estético contra o caos, cheio de livros, música clássica, incensos e reflexões filosóficas. É o espaço onde ela se protege não apenas do caos do mundo exterior, mas da brutalidade que invade os pensamentos de Lia e dos pesadelos que assombram Ana. Lorena é a narradora contemplativa, sensível e, por vezes, alienada da dura realidade que a cerca, preferindo refugiar-se em seu mundo de sensações e pensamentos. Sua principal angústia é interna. Os dilemas sobre a virgindade e a paixão pelo amante, o misterioso Marcos Nemésios. Um homem casado e com filhos. Aqui, precisamos fazer uma pausa para pontuar algo muito importante. Para conseguir publicar uma denúncia tão corajosa em meio à censura, Lígia usou uma estratégia que a crítica definiu perfeitamente como estilo garras de veludo, que consiste em esconder as garras afiadas da crítica política e da denúncia da tortura sobre o veludo de um romance focado nos dramas de amor e dilemas íntimos de suas personagens. O homem que é alvo de paixão de Lorena, o MN, é quem melhor exemplifica esse estilo, servindo como uma alegoria que encarna perfeitamente o que seria as garras de veludo. A crítica aponta que a sigla MN era, na época, associada a um notório torturador do regime. Além disso, o nome que Lorena fantasia para ele, Marcos Nemésios, seria uma referência direta a Nêmesis, a deusa da vingança. O veludo seria a fantasia romântica de Lorena por um médico que ela considerava um anjo sedutor. As garras seriam a terrível verdade escondida sob esse véu romântico fantasioso. Desse modo, a elite alienada, representada por Lorena, estaria simbolicamente na cama com o horror que se recusava a ver. Enquanto isso, nos mesmos corredores, encontramos Lia. A realidade de Lia é um estado de angústia constante. Ela vive sob a pressão da perseguição política, da prisão e tortura de seus companheiros de grupo, como o namorado, Miguel, e o amigo, Maurício. Seu mundo é o da urgência, da realidade nua e crua e das tarefas que precisa executar para o aparelho, sua organização clandestina. Como militante política ativa, sua mente sempre está focada na luta contra a ditadura e na sobrevivência de seus companheiros. Já o mundo de Ana Clara é um labirinto de caos e dor. Ana vive uma vida dupla e atormentada. De dia, é uma modelo de beleza deslumbrante. À noite, é consumida pela dependência de drogas e por uma relação amorosa e destrutiva com Max, um traficante. Seus monólogos revelam um passado de pobreza e trauma. Através de um fluxo de consciência febril, a obra expõe o seu passado. A infância de Ana Clara foi marcada pela pobreza extrema e por um evento de abuso devastador, cometido ainda em sua infância por um dentista apelidado de Doutor Algodãozinho. Esse trauma é a raiz de sua dissociação emocional. Sua relação com Max é uma mistura de amor genuíno e dependência química. Mas mesmo com ele, ela é incapaz de se conectar intimamente. Assombrada por memórias traumáticas de sua infância e anestesiada pela dura realidade em que vive, Ana deposita sua única esperança de salvação em um casamento de conveniência com um rico industrial, a quem ela se refere como o escamoso. A revelação de que está grávida de Max intensifica seu desespero. O aborto se torna uma necessidade urgente para que seu plano de se casar não seja arruinado, já que o escamoso exige uma noiva virgem. Para Ana Clara, este casamento não é apenas uma questão de luxo, mas uma tábua de salvação para escapar de um passado que a persegue em sensações e memórias fragmentadas, e ao mesmo tempo, sua única esperança de fugir da miserável e degradante realidade em que vive.
À medida que o romance avança, as necessidades e os desesperos de cada protagonista se intensificam, forçando-as a sair de suas bolhas individuais. As interações se tornam mais diretas e urgentes, obrigando-as a confrontar a realidade uma das outras. Um dos momentos cruciais de mudança acontece quando Lia pede para que Lorena lhe empreste o carro de sua mãe. Após um intenso conflito interno, Lorena concorda e empresta o veículo. Este é o instante em que Lorena deixa de ser apenas uma observadora. Ao ceder o carro para a militância, ela dá seu primeiro passo consciente para fora de seu mundo protegido, da sua concha dourada, tornando-se cúmplice na perigosa realidade política do país. A partir desse ponto, os conflitos se intensificam em uma espiral de tensão. A situação de Ana Clara mergulha em descontrole, com a suspeita de uma gravidez de Max e a necessidade de dinheiro para um aborto e para uma cirurgia de reconstrução. Ela pede dinheiro emprestado a Lorena, que mais uma vez passa de observadora passiva para participante ativa no drama das outras meninas. A pressão acumulada sobre as três jovens as empurra para um inevitável ponto de ruptura, antecipando o clímax que selará seus destinos. Lia recebe a notícia de que Miguel, seu namorado, será libertado e trocado por um embaixador, e que ela deve se preparar para fugir do país para encontrá-lo na Argélia. Esta notícia representa para Lia a promessa de uma nova vida ao lado do homem que ama. Enquanto Lia sonha com a liberdade em seu quarto e Lorena está em sua concha, ansiosa pelo exame da faculdade, a tragédia de Ana Clara é declarada. Após o aborto, Ana mergulha numa espiral final de drogas e delírios. Ela retorna ao pensionato e Lorena a encontra em estado de overdose, delirando sobre um florete enterrado em seu peito. Em pânico, Lorena a arrasta para seu quarto e tenta salvá-la, mas Ana Clara não sobrevive à overdose. Lia, ouvindo os ruídos, entra no quarto de Lorena e se depara com a cena. Ela, uma mulher sempre ativa, se vê paralisada diante da cena terrível. Ela quer chamar um médico ou uma Adriatrix, mas Lorena a impede. Lorena decide que Ana Clara não pode ser encontrada morta por drogas no pensionato, pois o escândalo destruiria a reputação das freiras, especialmente de Madre Alix. Seu plano é levar o corpo até uma praça isolada e deixá-lo sentado em um banco, para que seja encontrado como se tivesse morrido ali. Desse modo, ela estaria protegendo a instituição e suas habitantes. Lia, inicialmente chocada e temerosa das consequências, uma vez que está prestes a fugir do país, acaba cedendo à ideia de Lorena e concorda em ajudar. Com dificuldade, as duas meninas carregam Ana pela madrugada enevoada e a sentam no banco de pedra, sob uma árvore. Lorena arruma seu vestido, sua bolsa e seus sapatos, para que ela fosse encontrada morta com dignidade, como se descansasse após uma festa. Elas a deixam ali. E aqui, precisamos falar um pouco sobre o que alguns estudiosos revelam sobre essa cena. Ao maquiar e arrumar Ana Clara e posicioná-la no banco da praça, as meninas estariam simbolicamente reescrevendo a história de Ana. Seria um modo de recusar-se a deixar que o sistema, a polícia, a autópsia, definissem a morte dela como uma overdose suja num quarto de pensão. Desse modo, o ato canoniza Ana Clara, dando-lhe um fim poético e digno. Elas retornam e Lia se despede de Lorena no portão, selando o segredo e cumplicidade final entre elas. Mas enquanto saem, notam um homem suspeito espreitando a entrada. Lia parte para sua fuga rumo à Argélia, mas o romance nos deixa com a tensão no ar, sem nunca confirmar se ela de fato conseguiu escapar. A crítica aponta que a fuga de Lia para a Argélia é uma esperança vã. O destino mais provável para ela é o mesmo de seus muitos amigos de luta, a prisão e a tortura. Lorena, agora completamente sozinha, volta para sua concha. Ela limpa o banheiro, arruma a cama
e apaga todos os vestígios da morte de Ana Clara. Ela coloca um disco para tocar, prepara-se para o exame da faculdade e, mais uma vez, senta para esperar o telefonema de MN, que talvez nunca aconteça. As Meninas é muito mais do que um retrato dos anos de chumbo. Ao nos apresentar 3 mulheres com realidades tão diferentes convivendo sob o mesmo teto em um mundo em crise, os medos, conflitos, dilemas e as diferentes formas de resistência das protagonistas em uma nação dividida, nos faz uma pergunta universal e atemporal. Diante da opressão, da injustiça e do caos, qual é o nosso lugar? O da luta direta, como Lia? O da alienação poética, como Lorena? Ou a do desespero e fuga da realidade, como Ana Clara? Lígia Fagundes Telles não oferece respostas fáceis, mas nos força a confrontar a complexidade de cada escolha. O livro nos obriga a olhar para as zonas cinzentas da natureza humana e para as diferentes formas de resistência, sejam elas grandiosas e políticas ou silenciosas e íntimas. É um convite à reflexão e, acima de tudo, à memória de uma época recente que cheira a sangue. É importante lembrar que este vídeo é apenas um resumo e que não substitui a leitura da obra. Ler o livro da corajosa Lígia Fagundes Telles é mergulhar na genialidade de escrita da 4ª mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras e vencedora do Prêmio Camões em 2005, a mais alta distinção da língua portuguesa. E agora queremos saber, o que vocês acharam da trajetória das 3 meninas? E como você enxerga as semelhanças entre aquele tempo e o Brasil de hoje? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Muito obrigada por nos acompanhar. Até o próximo vídeo.